cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos à leitura bíblica primeiramente, irmãos. Livro histórico de 1 Samuel, capítulo de número 10. Livro histórico de 1 Samuel, capítulo de número 10. Vamos ler alguns versículos. Esse ambiente está maravilhoso. A glória de Deus está neste lugar. Mais do que saber, nós sentimos isso. Eu sinto a glória de Deus aqui. Ele é fiel. Capítulo 10, versículo 6. Vamos ler alguns versículos do 10. E depois também o capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor na tradução que possuo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. Versículo de número 21. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Capítulo de número 10, versículo de número 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Mas ele se fez como surdo. Capítulo 11, versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes-Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranquem o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-no por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Versículo 11. Sucedeu que outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam
que não ficaram 2 deles juntos. Porém, então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um grande livramento. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Vamos orar a Deus? Vamos orar ao Senhor, declarando a Ele a nossa inteira dependência, diante da palavra que ora acabamos de ler. Pai celestial, em nome de Jesus, estamos na Tua presença santa, viemos para Te adorar, viemos para Te servir, e agora, Espírito de Deus, Tu que foi o inspirador dessas palavras, eu declaro a minha inteira dependência mais uma vez do Senhor, para que possamos explanar e trazer, Senhor amado, de uma forma muito clara, intrépida, a mensagem do Senhor para o coração de todos quantos o Senhor reuniu para esta noite. Fica conosco, tudo é para Ti, tudo redundará na glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Quero agradecer a Deus por poder estar mais uma vez com os irmãos, para juntos adorarmos a Deus, louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Cirso. Deus abençoe, pastor, que nos dá a liberdade de estarmos aqui no nosso quartel-general, do campo, o templo sede. A irmã Eliane, Deus abençoe. Evangelista Joabe, irmã Jussiele, Deus abençoe poderosamente. E agradecer também ao evangelista irmão Lucas, que mais uma vez nos convidou para estarmos em mais uma campanha. E é sempre uma alegria poder servir, sempre uma honra poder servir o nosso campo. Somos uma família, não obstante sermos responsáveis por um setor, mas a família Içara é a nossa família, todos somos uma só família. Evangelista irmão José Manuel, Deus abençoe cada um dos obreiros do Senhor que aqui estão e já estão certamente orando em espírito para que Deus use a nossa vida nessa noite. Bem, irmãos, eu quero também, aproveitando o ensejo, parabenizar por este tema, porque uma noite da vitória com um tema desse tão maravilhoso, tão atual, tão necessário, a gente não vê assim muito por aí. E a resposta dos irmãos também merece parabéns, porque quando se fala de um tema enchei-vos do Espírito Santo, e a igreja responde dessa forma, vindo, é porque verdadeiramente reconhecem que mais do que utilidade espiritual, é uma necessidade espiritual, sermos cheios, plenos do Espírito Santo de Deus. Então que Deus abençoe cada um, e eu não poderia fugir desse tema, eu não poderia falar outra coisa, a não ser obedecer, e até porque não dizer honrar, esse tema que certamente foi dado pelo Santo Espírito de Deus, que se fale nele, que se medite nele, que se adore Ele, o Espírito Santo de Deus, que como já foi dito, uma pessoa real, que está em nós, e também entre nós, para nos conceder vitória, para nos abençoar. Meus irmãos, é certo que nem todos vão conseguir, nem todos vão chegar um dia a ter a oportunidade de fazer um estudo sistemático de tudo aquilo que envolve o Espírito Santo, toda a literatura sobre o Espírito Santo, seja a pneumatologia, o ser do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo, a paracletologia, as funções dele, tudo isso aí que envolve as logias, os estudos sobre o Espírito de Deus. Mas eu louvo ao Senhor que o básico é necessário para que nós possamos fluir, para que nós possamos ter em nossa vida a plenitude do Espírito de Deus. Agora nós não podemos jamais cometer o erro, não obstante não chegarmos a galgar um dia doutorado em Espírito Santo, mas nós não podemos cometer o erro de uma base de discípulos que havia em Éfeso. A Bíblia Sagrada diz que já havia 12 homens em Éfeso que se diziam discípulos e que estavam montando uma base, montando uma igreja. E um dia ouvindo alguém, isso não me torna um vaidoso, um orgulhoso, um crítico.
alguém que disse que não foi Paulo quem fundou a igreja de Éfeso, e sim foram alguns dali que estavam dispersos, e que já havia, quando Paulo chegou ali, já havia uma igreja. Eu discordo, porque eu tenho dito reiteradas vezes que o que faz da igreja igreja não é o aglomerar das pessoas. O que faz da igreja igreja não é o contingente de pessoas num determinado lugar, não é um conglomerado de pessoas. O que faz da igreja igreja é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse: eu vou edificarei. Jesus já estava com o Espírito de Deus sobre ele, já tinha discípulos, já tinha seguidores, mas ele disse: não, a minha igreja vai ser edificada ainda, quando o Espírito Santo de Deus vier. Então nós não podemos cometer esse erro dos discípulos de Éfeso, que quando são abordados por Paulo pergunta assim: vocês receberam? A primeira indagação, estou vendo vocês aí, todos empolgados, conhecendo muito de literatura, muito de palavra até, muito de Torá, muito de profecia, muito de Talmud, mas eu quero saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Veja que o apóstolo Paulo, ele coloca em primeira instância aquilo que é mais importante para a sobrevivência, para o poder, para a plenitude da igreja. Eu falo de igreja individual, cada um que somos, e também no coletivo. Ele pergunta, ele indaga: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí a resposta deles: nós nem ainda ouvimos falar que haja, nós nem ainda ouvimos falar que ele existe, nós nem sabemos nada a respeito desse Espírito Santo, nós nem sequer ouvimos dizer que ele existe. Então, volto a dizer, dentro dessa introdução, ainda que alguém desconsidere o estudo, ainda que alguém desconsidere, para que tanta coisa, para que tanto estudo, tanta inquirição, para que tanta coisa? Tudo bem, não tem problema, mas nós precisamos saber o básico sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, que é real, que é uma pessoa. Quando falo de pessoa, ele tem sentimento, ele tem razão, ele tem vontade, ele se entristece, ele pode se extinguir com trema. Extinguir não é que ele vai deixar de existir, ele pode se extinguir como fogo em nossa vida, em cada um de nós. O Espírito por si só é autoexistente, ele é pré-existente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o todo-poderoso. Então ninguém vai apagar o Espírito Santo, ele não existe mais, não. Ele pode se apagar, ele pode deixar de existir, ele pode esfriar na minha e na tua vida, mas aí ele vai continuar poderoso, vivo, eterno. É a terceira pessoa da Trindade, o agente executivo dela, que quando se diz haja, as coisas vão acontecendo por meio do seu poder, e está aqui hoje conosco, vivo em nossos corações, para nos consolar, nos abençoar, nos fortalecer, nos usar e conceder tudo aquilo que nós, como homens comuns, nunca conseguiríamos alcançar e ter em nossas vidas. Eu aprendi que, não obstante podermos estudar, e graças a Deus que eu tive bons mestres, tenho tido até hoje, mas um conselho simples de um presbítero: um dia após que eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, ele era entregador de compras do Altoff Supermercados em Uruçanga, presbítero irmão Cláudio, certamente o pastor lembra dele. E no dia que eu aceitei a Jesus como Salvador, num domingo, dia 12 de abril de 98, encerramento de uma festa, o pastor Paulo Antônio estava pregando naquela noite, Deus falou comigo. Eu entendi o que era ouvir a voz de Deus, e eu tinha até mesmo estabelecido como uma condição: eu vou aceitar Jesus quando Ele falar comigo, que ouvi alguém dizer que Deus falava, e aceitei a Jesus porque Deus falou comigo, entendi que Deus fala. E naquela noite, coisas que só eu e Deus sabíamos, Deus falou na boca do pregador. Então não pude deixar de me render a Ele, eu me rendi a Ele, ao Espírito Santo. E no outro dia, eu caminhando para o trabalho, ele parou de Kombi e me deu uma carona, entregava compra de Kombi, e ele assim: irmão Anderson, você aceitou a Jesus ontem, eu vi você lá, chorando aos pés do Senhor, eu vi você recebendo a Cristo como Salvador. Eu quero te dar um conselho: mais do que qualquer coisa, mais do que uma moça agora, mais do que qualquer outra coisa, você busca o batismo com o Espírito Santo. Você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, você vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Deus disse: como é que eu faço? Ora a Deus, jejua, te guarda do pecado,
e dá bastante liberdade ao Espírito Santo de Deus. Você vai enfrentar algumas dificuldades. Você vai ver algumas pessoas olhando com o rabo do olho, achando que é meninice. Mas na tua meninice, na tua iniciação, Deus poderá dar e muito mais sobre a tua vida. Coisas lindas e tremendas que vão marcar a tua vida para todo sempre. E hoje eu entendo que o Espírito Santo de Deus está falando da boca dele, porque se não fosse eu ser batizado com o Espírito Santo, mesmo antes de descer as águas, porque já estava dentro do meu coração o desejo de descer as águas. Eu me converti em abril, em maio teve um batismo, eu já fui pedir para o pastor me batizar, ele achou por bem esperar. Eu disse, não tem problema, em novembro foi o outro, dia 1º de novembro do mesmo ano, desci as águas do batismo. Mas antes disso, o Espírito Santo, ele revestiu a minha vida. O batismo é isso, ele revestiu a minha vida, ele me fortaleceu. E eu atribuo a ele, ao Espírito Santo de Deus, a essa plenitude, a esse enchimento, eu estar aqui hoje. Se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse aqui, eu não chegaria a ser um pastor. Se não fosse aqui, eu não chegaria ao 1º ano de fé. Se não fosse o Espírito Santo, eu não chegaria ao 5º ano de fé. Se não fosse o Espírito Santo, eu nunca poderia subir no púlpito e pregar uma palavra. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu jamais poderia me levantar por algumas quedas que aconteceram na minha vida. Então, para hoje eu estar aqui e dizer, a Ele toda a honra, toda a glória, Ele é real, não é mérito meu, é Ele, esse ser maravilhoso, que enche, que levanta, que respalda, aleluia, que consola, que fortalece. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E eu busquei o batismo com o Espírito Santo. Eu ia para o monte, eu ia buscar a Deus, orava, jejuava, até o dia que Ele deu a minha experiência com Ele. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu tinha dentro de mim um grande temor, porque eu ficava pensando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu achava que blasfemar contra o Espírito Santo era correr o risco de repente falar uma língua que proveniente da minha própria mente. Mas depois eu descobri que a essência do falar em línguas não está nas sílabas, não está nas sílabas declaradas. A essência do falar em línguas, de se comunicar com Deus, porque a Bíblia diz em 14:2, 1 Coríntios, que quem fala em línguas estranhas, nem ele mesmo sabe o que está falando, nem os anjos sabem o que ele está falando, muito menos os demônios, mas ele em mistério fala com Deus. Não é as sílabas, é a essência por trás dela, é o Espírito Santo gemendo, antevendo o que você vai passar, e já intercedendo pela tua vida, como quem diz, Pai, ele não sabe, mas eu sei que ele vai ser apedrejado. Pai, ele não sabe, mas eu sei que ela vai passar por privação. Pai, ele não sabe, mas eu sei que ele vai passar por uma crise. Então, antes que ele passe por essa crise, eu já estou pedindo. Ele está banhado em lágrimas, ele está falando em línguas estranhas. É o meu espírito intercedendo para que o Senhor dê a ele força, dê a ele graça, não deixe a fé dele se acabar, para que ele passe por esse vale fortalecido e glorificando e exaltando o teu santo nome. E a compreensão foi muito bom, foi muito maravilhosa a compreensão de como que o Santo Espírito de Deus trabalha. E eu entendi que o blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a existência dele, é negar o seu poder, é negar que ele faz, é negar que ele é tratar ele como uma mera força, tratar ele como um mero dispositivo. E isso, a partir do momento que eu entendi isso, eu passei da liberdade ao Espírito Santo de Deus. E numa noite fria de julho, eu tinha só um edredom que me cobria, que nunca passei frio. Muitas vezes eu dormi de joelhos em minha cama, e quando eu acordava, eu estava deitado em minha cama, com aquele mesmo edredom sobre o meu peito e dobradinho tudo, e eu não lembro de ter feito aquilo. Hoje eu entendo, e eu creio que estou falando para uma massa crente, para um povo que acredita. Eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus me levantava dos joelhos, me colocava deitado e ficava ali sobre a minha vida, me guardando. Eu tenho razões para crer nesta verdade, porque eu estava ali servindo a Deus sozinho, mas eu estava com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu abrir um parênteses, porque o Espírito Santo pela palavra me revela. Você pode estar servindo a Deus sozinho na tua casa, você pode estar servindo a Deus sozinho na tua rua, sozinho na tua família, mas a boa notícia é, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo, e quem tem o Espírito Santo tem a maioria. Oh, glória! Aleluia! Quantas vezes, até a noite que eu estava com os joelhos dobrados, e agora eu passo
pelo estágio, pelo arrebatamento, alguma coisa que aconteceu. E eu começo a contemplar um ser que vinha ao meu encontro. Eu rogava pelo batismo com o Espírito Santo. E um ser, forma corpórea de fogo. Eu estou falando e ele está me ouvindo. Eu estou falando e ele tem o poder de me calar se eu estiver mentindo. Eu estou falando e ele tem o poder de não deixar eu completar se eu estiver mentindo. Mas eu estava buscando a Deus em minha casa. E sem olhar para trás, eu contemplei um ser, forma corpórea de homem, mas essência de fogo. E ele veio vindo em minha direção e eu entendi que a minha hora estava chegando. Lembro como fosse hoje. E ele foi aproximando naquela noite fria. E eu comecei a sentir uma segurança. Eu comecei a sentir um calor glorioso. Não é aquele calor incômodo, aquele calor maravilhoso envolvendo a minha vida. Irmã Eliane, ele veio vindo e ele começou a falar. E ele falava e eu imitava. E ele foi se aproximando, ele falava e eu imitava. E quando ele chega perto de mim, que ele põe a mão na minha cabeça, aí então, só quem é cheio, só quem já experimentou a plenitude do Espírito Santo, sabe o que eu estou falando. Não tem corrente elétrica, não dá para explicar o que é. O que não dá para explicar. Mas você, como ali está, pode vir um exército armado, pode vir Golias, pode vir os demônios, do jeito que você está ali. Você está cheio da glória, é uma autoridade, é uma graça. Você não sente falta de nada, é um outro ser, era o Espírito Santo enchendo. Glória a Deus. E ele, em dado momento, quando ele pôs a mão na minha cabeça, nós falávamos simultaneamente, juntos, esse foi o processo, essa foi a minha experiência. E quando passar do momento, envolvido naquela glória, ele começou a se retirar, aleluia, então eu falava e ele só confirmava. E eu acordei falando em línguas estranhas, disse, eu estou batizado com o Espírito Santo de Deus, as coisas vão mudar agora na minha vida, eu tenho certeza absoluta. Aí fomos para o monte, porque ser cheio é uma coisa, o Espírito Santo tem prazer em encher, mas a mantença cabe a nós. De nos mantermos cheios, cabe a nós. E fui para o monte, sabe, aquele desejo de sentir de novo. Fomos para o monte com alguns jovens que tínhamos ali, estávamos orando, e eu comecei a falar em línguas estranhas. E alguém, com todo cuidado, me vendo como novo convertido, disse assim, olha, temos que cuidar, para não falarmos línguas estranhas da carne. Temos que cuidar, para não blasfemarmos contra o Espírito Santo. Aí eu peguei e disse, Jesus, tem misericórdia, mas eu vou falar. Eu disse naquela noite, no meio do mato, eu disse, se a língua que está na minha boca é da carne, ou proveniente do meu adversário, eu li na Bíblia que Zacarias duvidou daquilo que o anjo falou dentro do Santo dos Santos, ele ficou mudo até que João Batista nascesse. Então eu quero pedir ao meu Espírito Santo que me deixe mudo, não me deixe falar, porque eu não quero blasfemar contra ele. Eu disse, começamos a orar. Quem que disse que eu fiquei mudo? Eu dei uma rajada de línguas estranhas, o outro pegou ali e aquela glória se manifestou de novo. O mesmo irmão veio e me abraçou e disse, louvado seja Deus, e pulávamos junto, falando em línguas estranhas. Eu só contei isso porque, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. É isso que eu estou dizendo, não precisa tanta coisa, precisa crer, dar liberdade, entender o Espírito Santo. Entender que ele trabalha. E como que ele trabalha, pastor? Ele trabalha em nós, através de nós e por nós. Em nós, através de nós e por nós. Por isso que eu peguei esse texto por base. Porque eu queria falar, já vou encerrar, mas eu queria falar sobre isso. O Espírito Santo trabalhando em nós, através de nós e por nós. Nós lemos aqui que na transição dos períodos teocrático para o monarco em Israel, foi escolhido um capitão, um rei, e esse homem era Saul, e muitos até evitam falar sobre ele. Na verdade é um mau exemplo para o fim, mas é um ótimo exemplo para o começo. Que bom que todos nós pegássemos como exemplo o começo de Saul para o nosso fim. O início de Saul para a nossa constância, para a nossa vida. Ele não, quando
lembramos do Saul o quê? Rejeitado, atormentado. Mas Saul não foi sempre assim. Saul foi cheio do Espírito Santo. Saul foi cheio da glória de Deus. Saul foi escolhido, Saul foi chamado. Embora que o povo quis, mas Deus repartiu com ele o seu espírito. É a Bíblia quem diz. E a palavra do Senhor nos diz que a primeira coisa que Deus faz na vida de Saul é o Espírito Santo em nós. Em nós. Que faz em Saul e faz em nós ainda hoje. É o quê? Mudança. Mudança. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderará de ti. Ele vai se apoderar de ti. E o que é que vai acontecer? Tu vai ser mudado em um outro homem. Aí aconteceu. A Bíblia só diz que Saul era um homem forte, do ombro para cima destacado. Mas não diz qual era a tonalidade do cabelo dele, do olho dele, nem mesmo da pele. A verdade é que a Bíblia diz que ele se tornou em um outro homem. Isso não quer dizer que se ele era moreno, ele passou a ser loiro. Isso não quer dizer que se ele tinha um olho castanho, passou a ser verde. Isso não quer dizer que se ele era uma pessoa de baixa estatura, passou a ser alto depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Não tem nada a ver. A mudança foi no interior dele. É a Bíblia quem diz que foi mudado o coração dele. Ei, essa operação maravilhosa que o Espírito Santo opera ainda nos nossos dias. Que Ezequiel sugeriu. Deus, através de Ezequiel, sugeriu ao povo: deixa eu tirar de vocês o coração que é de pedra e colocar o coração de carne, esse coração empedernido pela rebeldia, pelo pecado. Deixa eu colocar um coração flexível, um coração que ama, um coração que é amoroso, que perdoa, que pede perdão, que é flexível. Deixa eu fazer isso. O Espírito Santo em nós nos muda em uma outra pessoa. Oh, louvado seja Deus. Nenhum de nós, a começar por mim, deixa eu admitir, já galgamos a estatura de varão perfeito, já galgamos a estatura do homem perfeito, nenhum de nós, mas nós já estamos bem melhorados com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dele, através da palavra, a ferramenta que ele usa, as circunstâncias que ele usa, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, e são chamados por seu decreto. Ele tem trabalhado na nossa vida, e hoje você é um melhor José, é uma melhor Maria, é um melhor Anderson, porque o Espírito Santo mudou, transformou a tua vida. O Espírito Santo em nós, ele opera a transformação, mudança aqui no interior. E essa mudança é arrancar maus hábitos, é tirar aqueles maus sentimentos que hoje, se nós formos para a psicologia, vamos ser amparados por ela ao dizer não, porque esse é o meu temperamento. Esse está na minha genética, é o meu temperamento, está pontuado, eu sou amparado pela psicologia, eu sou colérico mesmo, eu sou fleumático mesmo, eu sou sanguíneo mesmo. Que nada, irmão. Quando o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida, ele nos transforma, e ele vai pegar a virtude de cada um dos temperamentos, colocar em nós, e nós seremos o quê? Nada mais, nada menos do que cristão, exemplos, igual a Cristo. Oh, aleluia. Começa dentro. Espírito Santo transformando, Espírito Santo mudando. Aquele sentimento de levar vantagem em tudo saiu agora. Por quê? Porque o Espírito Santo transformou a minha vida. Aquele medo de fazer o que é certo e não ter nenhum sequer a prudência, o medo de fazer o que é errado. Aquele medo de fazer o que é certo agora saiu. Eu tenho coragem e ousadia para fazer o que é certo, para fazer o que precisa. E aquele desatino de fazer o que não podia, agora o Espírito Santo me ajuda, e agora eu tenho, se não medo, mas agora eu tenho uma prudência, que é a virtude dos santos. Agora eu sou prudente como a serpente, eu sou simples como a pomba, porque o Espírito de Deus está em mim. Ele está trabalhando na minha vida, ele trabalhou na minha vida, ele me deu um novo caráter, ele me deu uma nova personalidade, ele me deu uma nova identidade. Era ladrão, agora não, agora é contribuinte. Ele era avarento, agora não, agora ele divide o que tem. Quantos e quantos homens e mulheres que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória, oh, aleluia, aleluia.
era cheio de si, agora não, agora ele depende do Espírito Santo. Agora ele viu a sua fraqueza, a sua dependência. Ele era um Saulo grande, agora ele é um Paulo pequeno. Ele andava a cavalo, agora aprendeu com quem anda jumento. Ele está no nível das pessoas, ele cai no chão, ele adora a Deus. Ele diz que é miserável homem que ele é. Espírito Santo em nós. Um outro coração, como eu gosto do hino 111. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando no meu coração. Oh, glória a Deus. Porventura é este o velho homem ou um novo homem em Cristo Jesus? Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, enchei-vos do Espírito Santo. Saul foi mudado em um outro homem. E ele começa agora já dar indícios dessa mudança. Porque ainda que alguns interpretem como covardia da parte dele, eu não creio. Porque o apóstolo Paulo a Timóteo diz que o Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas de excelência e de poder sobre a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que ao procurar ele no dia da coroação, ele estava entre as bagagens, sabe o que é isso? É uma humildade que o Espírito Santo coloca no coração de alguém que está diante de um grande privilégio ou que está diante de uma grande responsabilidade. Ele diz, eu vou ficar aqui, eu quero ver Deus confirmar. Ele sabe onde eu estou. É isso que eu me sinto assim, com essas bagagens. Eu sou só um fardo. Eu me sinto como um fardo, mas Ele pode fazer de mim uma bênção. Eu quero dizer nessa noite em nome de Jesus, você não é um fardo. Pode ser que alguém disse que você é um fardo. Você às vezes se sente como um fardo. Seja um fardo para o teu esposo, seja um fardo para a tua esposa, seja um fardo para a tua família. Eu quero dizer que você não é um fardo. O Espírito Santo de Deus te chama, porque Ele mudou a tua vida e Ele tem algo a realizar ainda, aleluia, nesses últimos dias, para a glória do seu santo nome. Saul, tu não é bagagem, tu não é fardo, vem para cá. Eu te chamei, eu mudei a tua vida. Agora você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Então ele aparece, ele se apresenta, porque mudança houve no coração dele. Aleluia. O Espírito Santo opera primeiramente em nós. Primeiramente Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai, aleluia, organizar tudo. Ele vai colocar o ódio na direção certa. Ele vai colocar o amor na direção certa. Porque eu tenho dito e descobri, os meus professores depois podem até me corrigir, mas Deus criou o amor. Mas não foi o diabo que criou o ódio não, irmãos. Quem criou o ódio também foi Deus. O problema não está em odiar. O problema está aonde você está direcionando o ódio. Quando você não tinha o Espírito Santo, você podia odiar pessoas, você podia odiar vidas. Mas agora não, porque o próprio Deus odeia. É a Bíblia quem diz: 6 coisas abominam o Senhor e a 7ª Ele odeia, que é a contenda entre os irmãos. O Senhor também diz que Ele odeia o divórcio. Ele odeia, Ele aborrece o pecado. Então quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos coloca agora a direcionar o sentimento na direção certa. Agora eu odeio o que Deus odeia, eu amo o que Deus ama. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, mas Deus amou o mundo de tal maneira, aí é que está. Deus está dizendo, não cola o teu coração no sistema, mas volta o teu coração às pessoas, volta o teu coração às vidas, aleluia. Essa mudança maravilhosa, organização dos sentimentos, das emoções em nossa vida, quem opera isso? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo. Psicologia falha. A psicologia pode falhar, a psiquiatria pode falhar, mas o Espírito Santo de Deus não falha. Ele não falha, Ele faz esses acertos na nossa vida. Ele faz esses acertos na nossa alma. É Ele que coloca em nós as coisas em ordem em nossa vida. Escuta, se alguma coisa está em ordem dentro do teu coração, se existe ainda algum resquício, precisa coragem, algum resquício de inveja. O que é inveja, pastor? O prefixo in no latim é não. Não. O prefixo in é não. Quer dizer, inveja, não vejo, quer dizer, eu não quero ver. Eu tenho inveja, eu não quero ver ele abençoado. O meu pastor, Deus usando, se eu tiver inveja, eu não quero ver isso. Isso é inveja, eu não quero ver. Eu não quero que isso esteja sobre os meus olhos. Mas agora o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que Ele faz? Eu me alegro com os que se alegram. Eu choro com os que choram. A tua vitória é a minha vitória. Aleluia, a tua bênção é a minha bênção. Oh, é o Espírito Santo de Deus. Tem alguma coisa aí que você sabe e você conhece. Ei, o Espírito Santo dentro de nós vou usar o linguajar do século 21. É o antivírus em nossa vida, irmão.
tem que estar atualizado todo dia. Configuração do antivírus foram atualizadas. Quando? Quando tu levantou da oração. Foi movido para a quarentena. Foi tirado, foi. Não podemos deixar de atualizar esse antivírus em nossa vida. O que é? É a presença do Espírito Santo. Não olha isso. Não fala isso. Não come isso. Não vai aí. Alerta! O Espírito Santo em nós. Deixa eu correr, meu Deus. O Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo através de nós. É quando pregamos, é quando cantamos, é quando profetizamos, é quando nós oramos e Deus cura. É a Bíblia quem diz que pelas mãos de Paulo, quem fazia era Deus. Pelas mãos de Paulo, quem fazia era Deus. Aleluia. Você me vê hoje aqui pregando a palavra. Eu acredito não ter cometido muitos erros, mas você não sabe que eu fui desenganado pela psiquiatria. Alguns aqui não sabem que não tinha mais jeito para a minha sanidade. Alguns aqui não sabem que eu nem sequer reconheci os meus pais. E hoje eu tenho alguns versículos aqui na minha mente e no meu coração. Quem fez isso? O Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para que eu jamais viesse montar o meu fã-clube. Para que eu jamais viesse receber aplausos. Mas para que eu sempre viesse, aleluia, declarar que toda a honra, toda a glória, todo o louvor é aquele que pega o lixo lá do monturo, faz se sentar em roda de príncipes, para que a glória e o louvor seja dele. Deixa eu encerrar, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós, através de nós, mas também por nós. Sabe que Saul, ele não foi aceito por todos. E naquele momento ele já havia profetizado, ele já havia feito algumas coisas ali por concessão do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que alguns não aceitaram ele. O porquê não se sabe. Mas o lindo do Espírito Santo agindo por nós é que a Bíblia diz que ele se fez como surdo. Um homem normal não vai se fazer como surdo. Um homem normal não leva desaforo para casa. Um homem comum é olho por olho, dente por dente, dá e leva, não tem esse negócio. Mas o homem, aleluia, que o Espírito Santo de Deus peleja por ele, aleluia. Às vezes ele deixa entrar aqui e sai aqui, e espera o momento em que Deus peleje pela sua vida. Ele se fez como surdo. Se de repente você tem ouvido alguma coisa desagradável, se de repente você tem passado por alguma situação de desprezo, olha, deixa o Espírito Santo fazer isso por ti, porque eu sei que nós como seres humanos não temos essa habilidade, mas o Espírito Santo nos fará isso em nosso favor. Ele se fez como surdo. Passou os dias, aqueles que o desprezaram, agora estavam sendo amedrontados por Naás. Nós lemos já, o amonita. Aí eles queriam se entregar para o inimigo. Aí o inimigo disse assim: não, vocês só vão se entregar para mim se vocês me derem um olho direito. Misericórdia. E houve uma grande consternação entre eles. Mas eles não sabiam que havia alguém em que o Espírito Santo de Deus já tinha trabalhado nele, por ele e para ele também. E a Bíblia Sagrada diz que eles começaram a chorar. Imagina, nós vamos perder o olho direito. É como quem diz: o olho direito é o olho da mira. Quer dizer, se eu não tiver o olho direito, eu não vou acertar o alvo. Se eu não acertar o alvo, obviamente eu erro o alvo. E errar o alvo é sinônimo de hamartiologia, que é pecado. O diabo quer que eu negocie com ele a minha santidade, a minha comunhão com Deus. Que eu venha errar o alvo, que eu venha dar o meu olho direito para ele. Não, o meu olho direito só se me escandalizar para eu arrancar. Jesus foi quem disse: mas se não, ele vai ficar aqui na minha caixa craniana para eu acertar o alvo. Eu sou flecha que acerta o alvo. Eu quero fazer as coisas como Deus quer, como Deus deseja. Eu não vou negociar o meu olho direito. Em nome de Jesus, nessa noite, não negocie o teu olho direito, porque tem alguém cheio do Espírito Santo para dar livramento para a tua vida. Levante a mão quem está entendendo e glorifica a Deus por essa verdade. Agora, como ele é cheio do Espírito Santo, ele ouviu o choro. E como alguém cheio do Espírito Santo, ele toma para si aquela dor, ele quer saber. Porque quando nós éramos pessoas sem o Espírito Santo, nós só queríamos saber dos nossos problemas, nós nos escondíamos dos problemas dos outros. Mas Saul, cheio do Espírito Santo, disse: por que é que vocês estão chorando? O Espírito Santo de Deus mandou perguntar: por que é que você está chorando? Não, pastor, não estou chorando. Não, o que é que está te fazendo chorar? O que é que... Porque isso aqui não é nem uma profecia, isso aqui é uma realidade.
Nós estamos em batalha, são os últimos dias da igreja da face da terra. O inimigo sabe que lhe falta pouco tempo, e tem muita gente pressionada, tem gente dormindo e não acorda descansada, tem gente trabalhando sem ver o fruto do seu trabalho, tem muita coisa acontecendo. Eu sei, eu sou pastor, eu lido com as pessoas, eu lido com as ovelhas, eu sei como é que é. O nosso adversário sabe que lhe resta pouco tempo, e somado a isso, parece que está havendo assim uma bonança por parte daqueles que não servem a Deus. Mas como não seria, irmão, se o inimigo tem a eternidade toda para lidar com eles? Vai deixar eles na calmaria agora, porque tem a eternidade inteira para atormentar eles. E tem muitas pessoas que entraram aqui em batalhas, constantes batalhas, conflitos emocionais, guerras, seja em qualquer âmbito da vida. Por que é que você está chorando? E eles fizeram Saul saber. Quando Saul soube daquilo, ele então é possuído pelo Espírito Santo de novo. E agora se acende uma ira, não é a ira que leva ao pecado, é o zelo. Esse povo é o meu povo, eles servem o mesmo Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus te usar também, aleluia, porque Ele quer te usar para defender alguém, para ajudar alguém. Eu sei que você está aqui de repente, até mesmo representando alguém que você ama, e Deus vai te usar em nome de Jesus de Nazaré, para que o nome dEle seja glorificado. Fique em pé comigo, por favor. Glória a Deus. Em nós, através de nós e por nós. Existem momentos na nossa vida que, para que Deus trabalhe através de nós, Ele precisa fazer uma obra, aleluia, por nós. Glória a Deus. Se Elias estivesse aqui, ele ia pedir, dá licença, eu quero dar o meu testemunho, e é verdade. Eu vi fogo descer do céu, sabe? Eu vi coisas tremendas acontecerem. Eu vi o pão vir de maneira sobrenatural através da ave. Eu bebi do ribeiro. Eu vi coisas, eu vi farinha multiplicar. Eu vi ressurreição, eu vi muita coisa. Mas um dia, o mesmo Espírito que me usou para profetizar, para multiplicar, aleluia, precisou acionar os anjos para me trazer pão. Porque o pão da terra não me saciava. Porque as palavras da terra não me saciavam. Então precisou vir do céu, a provisão do céu. Aí é onde que o Espírito Santo de Deus vai pelejar, aleluia, por nós. E por nós Ele peleja como? Como consolador, como aquele que dirige, como aquele que sustenta, como aquele que entende, como aquele que está do teu lado. O Paracleto é isso, é aquele que é posto ao lado. Onde você vai, Ele está do teu lado. Ele não é o guarda-costa, Ele é aquele que te cerca, Ele é aquele que te cobre, Ele é aquele que te dá força. Ele é aquele que produz o fruto na tua vida. É gozo, não é só alegria. Alegria é circunstancial. Gozo da alma é inamovível. Fica aqui dentro de nós. Não é circunstancial, está aqui. Aleluia. Minha esposa veio aqui e falou: eu não enxergo. Irmão, isso aqui não é apresentação. Em casa é a mesma coisa, não tem nada. Em casa é a mesma coisa, é móvel para um lado, móvel para o outro, é varrendo, é cantando, é louvando e não tem nada. Eu digo para ela, quando for falar, já também emenda. Não estamos aqui para pesar o coração de ninguém, aleluia. Porque na verdade não tem nada que ter pena. Aqui está uma guerreira, aqui está uma vencedora. Aqui está o Espírito Santo de Deus fazendo isso. Para que você que de repente por menos faz tão pouco, entenda que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória. Espírito Santo de Deus usa Saul, 300 mil homens vêm com ele, e eles botam os amonitas para correr. Aí veio a vitória. Oh, glória a Deus. Veio a vitória. Quando veio a vitória, disse: ei, aqueles lá, preste atenção, você leu comigo a palavra, não leu? Aqueles lá que não quiseram te dar presente, aqueles que não quiseram aceitar a tua vida, o teu ministério, vão matar. Que é isso? Isso não é coisa do Espírito Santo. Esse revanchismo desse século aí, irmão, esse revanchismo, perdão a expressão, essa teologia porca aí de revanchismo, de roda gigante, de quem não sei o que, isso não existe, irmão. Para quem é cheio do Espírito Santo, não, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Não tem que matar ninguém aqui. Sabe por quê? Como que diz assim, não fui eu que fiz isso. Isso não tem nada a ver comigo. Se ele não fosse comigo, eu ia ser o primeiro a morrer. Mas como ele foi comigo, o Espírito Santo foi comigo, nós fomos todos vencedores. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Aleluia. Quem faz é o Espírito Santo. Escute aqui. Não existe homem na face da terra que possa fazer o trabalho do Espírito Santo. Não existe. Não existe. Agora tem uma coisa:
Não existe um homem na face da terra que possa provar da plenitude do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem, se ele não deixar. Ele só faz o que você quiser. Ele só faz o que você permitir. É assim ou não é, meu professor? Ele só faz o que você permitir. Então eu queria chamar à frente agora, com a liberdade que me foi dada. Primeiramente, alguém que queira mais do Espírito. Não, eu quero, pastor. Eu quero. E eu já entendi que não precisa ser PhD em pneumatologia. Eu já entendi que é eu glorificar, eu dar liberdade, eu não me importar com nada e glorificar e me render. Aleluia, as coisas vão acontecer. Eu quero orar pela tua vida. Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai trabalhar, Ele vai organizar algumas coisas que estão dentro do seu coração. Escuta, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar autoridade. É isso que Ele faz, é isso que Ele faz na nossa vida, contanto que você queira e saia do seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Ananias, sim, Senhor. Vai à rua chamada direita, vai em casa de Judas. Aleluia, porque lá Saulo está orando e ele teve uma visão que um homem chamado Ananias entrava, impunha-lhe a mão e ele era cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E Saulo está gemendo, Saulo está cego, Saulo está quebrantado, Saulo caiu do cavalo, deixou o cavalo. Aleluia! Ei, glória! E ele escuta um tropel. Quem é que está aí? Quem é que está aí? Será que os cristãos vieram se vingar de mim? Ei, glória! Que nada. Que é cristão transformado. O Pedro que puxava da espada agora morre, de cabeça para baixo. Ei, o Tomé é crítico e até cético, vai lá para a Índia, vai lá para Calamina na Índia e vai lá pregar Jesus entre os adoradores do sol. E diz a história que ele converte aquelas pessoas. Mas alguns se voltaram contra ele e começaram a desejar fritá-lo, literalmente. Coloca ele nas placas quentes, vamos fritá-lo, vamos jogar da fornalha. A história diz, irmão Sérgio, que lá dentro da fornalha eles olharam e nada. Tomé, o fogo não queimava. Por que não queimava? Porque dentro dele havia um fogo diferente, fogo que não se consumia. Tiveram que dar espadada para matar ele. Só assim. Ei, glória a Deus. Isso aqui só para dizer que quem dá a sentença, o canetaço na tua vida é o teu Deus, é o Espírito Santo. Não é o que tramam, não é o que dizem, mas o que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Aleluia. Oh, glória. Adore a Ele, adore o Espírito Santo. Adore o Espírito Santo. Se você quiser adorar de mãos levantadas, é sinal de rendição. É sinal de rendição. As tuas mãos levantadas. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você que está em casa também. Você que nos acompanha pela internet. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aí também. Aleluia. Os irmãos estão orando, estão jejuando. E eu tenho certeza que há resultado. Aleluia. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Ele te batiza nessa noite, Ele te restaura nessa noite, Ele te renova nessa noite, Ele te fortalece. Ele está aqui, é o Espírito Santo. Sinta Ele, abrace Ele. Ei, glória a Deus, aleluia. Ei, glória. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Não se sinta indigno, adore a Ele. Aleluia. Adore a Ele. Espírito Santo, tu me enche assim, Espírito Santo. Ele vai te encher, Ele purifica e enche. Aleluia, Ele é poderoso. Aleluia, como fogo Ele purifica, como óleo Ele unge, como vento Ele refrigera, como chuva Ele banha esse teu coração para o plantio e a semeadura da sua palavra. Oh, aleluia. Ei, glória. Aleluia. Vai, Espírito de Deus. Santo Espírito, adore bem-vindo neste lugar.
Santo Espírito. Mantenha os olhos fechados, és bem-vindo. porque assim você olha melhor para Jesus. Você vai sentir uma alegria, uma força, uma graça, uma ousadia. Você vai sentir Ele curar as suas feridas. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo. Diga que Ele é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Oh Pai onipotente, de graça, poder